Fala galera, beleza aí? Hoje eu vou compartilhar com vocês todas as informações para você fazer a travessia Marins-Itaguaré entre as cidades de Piquete, em São Paulo, e Passa Quatro, em Minas Gerais. Então segura até o final do vídeo que vem muita informação legal para a sua próxima viagem. A travessia Marins-Itaguaré é uma das mais clássicas do país e começa em Piquete, no chamado estacionamento da Base do Marins ou Refúgio Marins, que possui estrutura de estacionamento, lanchonete e área de camping. E a partir dali você começará a caminhada de aproximadamente 15,5 km de extensão e que pode ser realizada em 1, 2 ou 3 dias de duração. Você sairá do estacionamento do Marins e começará a andar no seu primeiro quilômetro por uma trilha de terra batida, com alguns trechos com folhas no chão e sempre bem sombreada, até chegar na porteira, onde há uma placa informativa da trilha Transmantiqueira, visto que o trajeto da travessia faz parte dessa trilha de longo curso. Após a porteira, a trilha começa a subir mais forte, ainda num terreno de terra batida e por uma antiga estrada erodida, onde encontraremos degraus de contenção que ajudam na preservação do trajeto e com aproximadamente 2 km de caminhada, chegaremos no Morro do Careca, que é o primeiro grande descampado dessa trilha, e de onde é possível fazer uma pequena trilha para se pegar água. É no Morro do Careca que teremos o primeiro visual dos morros da Serra da Mantiqueira, e como é bonita essa região, e a partir dali, a trilha ficará totalmente exposta ao sol, e que, aliada à subida mais íngreme e técnica, feita pelos rampões de pedra do trajeto, faz o seu desgaste físico aumentar. Vale lembrar que a subida pelos rampões de pedra é muito aderente, pois andamos predominantemente por rochas muito ásperas. A caminhada continua e o trajeto também varia entre andar por trilha com vegetação mais alta e começar o trepa-pedras, até que com pouco mais de 3 km de caminhada, chegaremos na Pedra do Golfinho. Durante o caminho você encontrará marcações com setas nas rochas que ajudam demais na navegação, e também há totens de orientação. E o trajeto começará a aumentar os seus trechos de escalaminhadas, alguns deles mais expostos. Com pouco mais de 4 km de caminhada, passaremos por um trecho de mato mais alto, para chegar no ponto onde você fará o ataque final ao Pico do Marins, no lugar onde você também tem uma visão privilegiada do Pico do Marinzinho. A trilha para o Pico do Marins é feita entre vegetação e pedras no início, mas à medida que você vai subindo pelas rochas, você terá alguns trechos de escalaminhada, sendo um trajeto de aproximadamente 700 metros de caminhada e com 200 metros de desnível, totalizando aproximadamente 800 metros de desnível desde o início da trilha. No cume do Marins, você terá uma ótima visão do Vale do Paraíba, do Pico Maria e Mariana, além do Pico do Itaguaré, da Pedra Redonda e do Marinzinho, e de todo o caminho da travessia. Você pode fazer essa travessia em um dia, no formato de trail running, em 3 dias pernoitando no cume ou na base do Marins no primeiro dia e na base do Itaguaré na segunda. Ou fazer em 2 dias se você tiver apenas um final de semana para fazer a travessia, que foi o formato que fizemos, sendo um único pernoite nos campings localizados entre o Pico do Marinzinho e o Pico do Itaguaré. Voltando à base do Marins, seguimos a trilha passando pelos locais onde é possível pegar água, mas aqui você precisa ficar atento, pois nem sempre esses pontos de água estão confiáveis para consumo. Na sequência, começaremos a subir um rampão de pedra, bem íngreme, mas que possui ótima aderência,
sendo um trecho de maior dificuldade física do que técnica, visto que está totalmente exposto ao sol. Na sequência, desceremos uma baixada com vegetação mais elevada, onde você deverá ter mais atenção na navegação, para começarmos a subida sentido cume do Marinzinho, pelas rochas da montanha, e que em alguns pontos estaremos andando no meio de pedras apertadas, então evite deixar coisas penduradas para fora da sua mochila. Faremos uma nova descida, dessa vez mais curta, para chegar na última subida que nos levará ao cume do Marinzinho. Do cume do Marinzinho é possível ter uma ideia de como o trajeto partindo da base do Marins é irregular, e também é possível ter uma visão ainda mais bonita do pico do Marins, além de assinar o livro de cume do Marinzinho. Na sequência, começaremos a descida do Marinzinho, sentido Pedra Redonda, e esta para mim foi a pior parte da travessia, pois apesar de haver uma corda que ajuda na descida, é um trecho mais exposto, onde você vai descendo e colocando seus pés nos melhores pontos da rocha, apoiando com a corda e também utilizando uma das mãos para ter o melhor apoio na descida. E enquanto você aguarda seus amigos descerem, poderá curtir uma visão da Pedra Redonda e do Pico do Itaguaré ao fundo. Depois do lance de corda, a trilha desce num terreno bem irregular, entre pedras, vegetação rasteira e terra solta, o que deixa o caminho bem escorregadio. Chegando numa nova baixada, começaremos uma nova subida pelas rochas, que também passa por trechos de vegetação mais elevada. Posteriormente, as grandes descidas e subidas diminuem, e passaremos pelo primeiro ponto de acampamento, que é bem pequeno antes de chegarmos na Pedra Redonda. Passando pela Pedra Redonda, e com quase 9 km de caminhada, incluindo o ataque ao cume do Marins, chegaremos no ponto mais importante dessa travessia, que é o local de captação de água corrente de ótima qualidade e que no início de setembro, no auge da seca, estava firme e forte, apesar da pouca vazão de água. É no trajeto após a Pedra Redonda que encontraremos a maior parte das áreas de camping da travessia, sendo algumas delas pequenas para 2 ou 3 barracas e outras maiores, para 6 ou 7. Nós andamos até encontrar uma área que acomodasse 5 barracas e não houvesse outros grupos já acampados, sendo que o local onde pernoitamos estava a 10 km do início da travessia, ou seja, nós já havíamos andado quase 2/3 do trajeto total. Eu deixei marcado no track log todas essas áreas de camping. Acordamos no dia seguinte e iniciamos a descida da trilha, que é feita por um trecho mais sombreado com vegetação mais alta, andando entre terra batida, raízes e pedras. Posteriormente, a trilha vai abrir e ficar exposta ao sol, onde poderemos ter uma visão do Pico do Itaguaré, ficando mais próximo. Com pouco mais de 11,5 km de travessia, chegaremos em algumas rochas maiores, onde será necessário tirar a mochila para se fazer a passagem. E em apenas 200 metros chegaremos na bifurcação que te leva para subir o Pico do Itaguaré. A subida para o Pico do Itaguaré acontece pelos seus rampões de pedra, totalmente exposto ao sol, mas com uma ótima aderência nas rochas. Não é uma subida que vai exigir muito esforço físico, se você comparar com Marins e principalmente com Marinzinho. E para a navegação você encontra totens de orientação e marcações na rocha. Na subida para o cume do Itaguaré, o principal ponto de atenção é passar pelo famoso Pulo do Gato, onde você cruza uma fenda passando por uma rocha que ficou caprichosamente no meio dessa fenda.
Como é um trecho exposto, qualquer desequilíbrio pode ser fatal. Sendo assim, há pessoas que passam corda e atravessam clipados este ponto. Você descobrirá o porquê do nome Pulo do Gato logo na sequência, pois há uma entrada de rocha onde a silhueta do bichano está marcada na abertura da rocha, e entrando nesse buraco você chegará num precipício, mas de onde você terá uma visão deslumbrante de parte da trilha da travessia Marins-Itaguaré. Após o Pulo do Gato, a trilha continua passando por baixo de algumas rochas e posteriormente subiremos por uma pequena trilha de terra batida, pedras, vegetação e árvores, para começar a fazer a passagem entre duas rochas mais altas, sendo que a da esquerda dará acesso ao livro de cume do Pico do Itaguaré. Do alto do Itaguaré você consegue ver o Pico do Marins, Marinzinho, Pedra Redonda e uma boa parte do caminho da travessia Marins-Itaguaré. Lembrando que no cume do Pico do Itaguaré estaremos nos limites estaduais de São Paulo e Minas Gerais, nas cidades de Cruzeiro e Passa Quatro. Depois de deixarmos o Pico do Itaguaré, descemos pelo mesmo rampão até chegar na bifurcação para finalizar a travessia, seguindo por uma trilha entre rochas e vegetação, onde passaremos por algumas áreas de camping na base do Itaguaré, num trajeto muito tranquilo de se fazer e que conta com algumas marcações nas pedras e totens de orientação. Com 13 km de trilha partindo do estacionamento do Marins, ou faltando 2,5 km para o fim da travessia, entraremos numa parte de mata fechada, não ficando mais exposto ao sol, e começaremos uma forte descida entre terra batida, pedras e raízes. Após 500 metros dentro da mata, veremos uma saída para uma rocha, que subindo nela teremos uma ótima visão da zona rural de Passa Quatro e de Marmelópolis, em Minas Gerais. De volta à trilha, a descida ficará mais íngreme, com terra solta, o que deixará o trajeto muito escorregadio. E por mais que haja muitas árvores que sirvam de apoio, você precisará redobrar a atenção para evitar escorregões. Faltando pouco mais de 1 km para finalizar a travessia, você chegará num dos muitos afluentes do córrego Lourenço Velho, num lugar onde você poderá se abastecer de água ou até se refrescar entrando nas suas águas geladas. Depois o caminho ficará mais plano, num terreno de terra batida, raízes, mas que na sequência a trilha passará por um trecho de bambuzinhos, que é mais chato, pois você poderá ser brecado pelo tamanho da sua mochila, principalmente se você estiver carregando coisas para fora dela, como isolante ou barraca. Durante a travessia há outros pontos como esse que podem te brecar, então evite mesmo levar coisas para fora da mochila, até mesmo para não perdê-las. Cruzaremos mais alguns pontos do afluente do córrego Lourenço Velho, para enfim terminar a travessia. No estacionamento do Itaguaré não há estrutura, somente algumas pessoas vendendo refrigerantes e cerveja. Apesar da baixa quilometragem dessa travessia, ela é bem técnica, com muito trepa-pedras e como você fará muitas escalaminhadas e passagens por trecho entre rochas, utilize luvas para não cortar as mãos nas pedras ásperas. Outro item importante para ter na sua mochila é um cheat tub,
para você trazer os seus dejetos de volta. A utilização de bastão de caminhada ajudou muito no trecho de subida até a base do Marins e principalmente na descida da base do Itaguaré até o estacionamento. Porém, há trechos durante a travessia que ele ficou fechado, visto que era mais importante ter as mãos livres para as escalaminhadas. Na descrição do vídeo você encontra o track log da caminhada e os custos que eu tive com essa travessia, depois confere lá. Agora eu deixo vocês com mais algumas imagens desta travessia. Bem pessoal, este foi o vídeo da travessia Marins Itaguaré entre Piquete e Passa Quatro. Conta pra mim nos comentários o que você achou dessa travessia, se precisar de alguma informação adicional ou se você já foi pra lá. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.